Eu vou lá conversar com meu amigo Newton, que já está aqui. Vou até levar o celular, porque as redes sociais já sabem, né? E aí, Newton, bom dia. Bom dia. A questão do assunto, né, o orçamento público, repercutiu tanto na semana passada, que a gente solicitou ao Newton que produzisse um material específico com relação ao nosso município, né? E o Newton prontamente, né, foi lá e preparou um materialzinho aí bacana para a gente analisar um pouco da questão financeira, né, da questão econômica em relação ao nosso município. E já está ali na tela, né? Está na tela. Então, olha aí, Newton, como é que deu trabalho para fazer isso aí? Não, isso aí foi feito na minha experiência, com Legal. o governo australiano e com o governo americano. Ou seja, você pegou essa tua participação na gestão pública, né, e deu uma adaptada à nossa realidade aqui. Exatamente, uma adaptada, exatamente o que eu fiz, e fiz assim, para adaptar à Prefeitura de Teresópolis, porque eu tenho certeza que isso pode ser implementado. Perfeitamente aqui, implementado. Né? Então eu começo lá, por exemplo, o que é um orçamento? É uma estimativa de receita e despesa durante um certo período de tempo. Ou seja, o que vai entrar de dinheiro e aquilo que eu vou empregar, ou que eu vou deixar de empregar. Exatamente, o que eu vou empregar, como eu vou gastar o dinheiro. Isso aí é básico, né? Isso aí tem que ter, né? Isso é básico, tem que ter. Então, o que acontece? Quem tem que fazer, por exemplo, um profissional qualificado na área para exercer a função, como é o caso de um economista, para ser secretário de finanças. Entendeu? Sim. Tá. Aí eu pergunto, qual a característica principal de orçamento? Previsto real, ou seja, o que eu previ que eu vou gastar, o que eu realmente gastei. Ou seja, o que se previu de gasto e receita e o que realmente se efetivou. Uma coisa que a gente pergunta muito aqui, Newton, é o seguinte, né? A gente sabe que a Câmara é quem aprecia, né? Exatamente. O orçamento. Exato. Todo ano a Prefeitura manda para a Câmara analisa aquele orçamento e vota favorável ou desfavoravelmente. Né? Muita gente reclama com relação à margem de modificação desse orçamento. Ou seja, tudo que foi mandado para a Câmara, em suma, né? Aqui no município de Teresópolis, o prefeito pode dispor de 50% daquilo, ou seja, metade daquilo que ele previu dentro da proposta orçamentária, ele pode modificar ao seu bel prazer. Não. Existe algum tipo de previsão legal para que isso seja impedido através da votação dos... Não, quer dizer, o que acontece é isso, para o prefeito fazer essa modificação, ele tem que consultar a Câmara dos Vereadores. Não tem jeito, porque acontece assim, senão o que acontece? O orçamento vai ficar totalmente danificado, entendeu? O que foi prometido, despesas que a gente vê que são necessárias, que eu vou apresentar ali, não vão ser efetivadas, então não pode. Não pode de jeito nenhum. Para isso, lá na frente você vai ver, eu faço uma proposta de separar 20% do que sobrou para despesas emergenciais. Para ele poder mexer, para não mexer naquilo que foi previsto. Ou seja, dar uma racionalizada nisso. Né? Vamos continuar vendo então? Então, olha lá. Aí chegou proposta orçamentária com... receitas. Sim. Impostos, taxas cartorárias, taxas de dominação, etc. Quer dizer, então o total da receita é X. Ele vai ver no extrato. E a gente viu que está entrando bem, né? Exato. Taxa de dominação vem bem, né? Exatamente. Os impostos aí relacionados às taxas municipais estão entrando, estão dando dinheiro. Exatamente. Aí as despesas ordinárias. Que são as comuns, né? As comuns, despesa fixa, salários ativo e inativo, benefícios, depreciação de imóveis, utensílios, porque às vezes você tem um determinado mesas e tudo que está na hora de ser substituído. Sim, quebra, né? Aquela coisa toda. Contratos de manutenção, despesas relacionadas a determinada secretaria. Por exemplo, na Secretaria de Educação, merenda escolar, o secretário de Educação tem que me informar isso. Esse modelo serve para todas as secretarias de educação, lógico que cada uma com a sua peculiaridade. Sim. Secretaria de Educação, Secretaria de Obras... porque cada uma tem o seu orçamento devido, né? Exatamente. E, por exemplo, Secretaria de Saúde, compra de material médico, lá na frente você vai ver, que eu vou falar, investimento, por exemplo, você precisa de um raio-x, e tem as despesas variáveis, que é eletricidade, gás... São aquelas que podem mexer, né? Combustíveis e lubrificantes, serviços, elas podem variar de preço, serviços de comunicação, telefone, internet... Entendeu? Isso então eu dei como Y, que é o nome da despesa ordinária. Aí você tem as despesas extraordinárias, que são os investimentos.
aquisição de novos veículos, renovação dos móveis de todas as secretarias, aquisição de novos equipamentos, computadores, aparelhos de raio-x, etc. Construção de casa, se for o caso. Vou aproveitar que você falou do carro. Por exemplo, isso eu estou falando que eu vi na Austrália. A cada 2 anos, os carros oficiais eles são leiloados. Sim. Eles são leiloados. Com o dinheiro que eles arrecadam, eles compram um carro novo. E o que eles têm que desembolsar é muito pouco, não mexe no orçamento público. Lembrando só para você que esse leilão que eu me referi ali, ele não vai voltar nada para o proprietário, no caso, que é o município de Teresópolis. Ele vai ser leiloado para pagar as dívidas, né? Porque parece que esse carro está com não sei quantos mil reais de multas, não paga o imposto devido, está com o documento atrasado. Então, quer dizer, não é esse tipo de leilão que o Newton está falando não, tá, gente? É um leilão, nesse caso aí, é para arrecadar fundos para fazer uma renovação da frota. Coisa que a gente não faz aqui há muito tempo. O que poderia ser feito. Claro. Poderia ser feito. Entendeu? O que acontece? É chato ter que ouvir o que você está me falando. Vai leiloar o carro para poder pagar dívidas. É chato ouvir isso. O que eu quero ver na prefeitura aqui, porque eu estou um ano aqui, então adotei Teresópolis como a minha cidade. Sim. Então eu quero ver minha cidade funcionando bem. Quero ver bem. Então o que acontece? Esse é o leilão que eu gostaria de ver. Leiloa o carro, pega e com o dinheiro faz uma nova frota de carro. Porque um carro, normalmente, o tempo de duração de um carro, por exemplo, oficial, são 2 anos, porque ele anda muito, o desgaste é muito maior. Um carro comum dura 5 anos, ele é depreciado em 5 anos. Já os móveis, mesas e cadeira levam 10 anos de depreciação. Então, exatamente. Então, agora, carro de prefeitura ou carro oficial, ele roda muito. Então, o desgaste de material é muito maior. Muito maior o desgaste de material. Tem que se planejar para poder fazer o negócio direito. Dá para fazer, tem instrumentos legais, inclusive, para se fazer isso, né? Agora, tem que ficar de olho. Exatamente. Então, eu fiz a receita que eu botei X, menos despesas fixas, menos despesa variável, eu tenho o total bruto do orçamento, que eu coloquei como P. Menos 20% que sobrar para a verba de emergências. Então, o total do orçamento é o P, quer dizer, o orçamento bruto, menos 20%. Que você falou que separa para poder fazer os investimentos. Né? Não, a emergência, por exemplo, no caso que estava vindo ali escassez de água, estava vindo problemas de racionização. Então, o prefeito já não mexeria nas verbas para num momento como esse ele ter recursos para poder suprir essa dificuldade. Exatamente, sem alterar o orçamento público, entendeu? Então fiz as informações adicionais. O modelo apresentado serve para todas as secretarias. Aí o que eu, na minha experiência, após cada secretaria apresentar seu orçamento, o secretário de Finanças, após elaborar também seu orçamento, compila todas as informações e as apresenta ao prefeito sob forma de resumo. Ou seja, o secretário vai chegar e dizer, olha, Secretaria de Educação está pedindo isso, Secretaria de Obras está pedindo isso, Secretaria de Saúde está pedindo isso e a Secretaria de Finanças está pedindo isso aqui. Aí, tudo bem, olha, isso é o que nós temos. Quanto é que tivemos de receita? Tudo bem. Então, estamos com sobra de caixa. Quer dizer, é o que a gente espera. O que eu vou gastar é menos do que eu tenho em caixa. Então, ali que acontece? O prefeito, então, aprova. Aí, então, o que acontece? No caso do prefeito aprovar o orçamento, o mesmo deve ser encaminhado à Câmara dos Vereadores. Ele tem que aprovar e dizer, olha, está tudo certinho, então vamos apresentar aos vereadores. Encaminha para a Câmara. Para a Câmara. Aí, o que acontece? Aí, nesse período, que eu digo, o período de discussão do orçamento é chamado de resolução de continuidade. Ou seja, a prefeitura gasta as despesas necessárias para a manutenção da mesma. Ou seja, nenhum projeto novo pode iniciar-se antes da aprovação do orçamento pela Câmara. Aí alguém pergunta, mas peraí, começou uma obra no ano passado, esse ano a obra pode continuar? Pode, porque foi aprovada a verba do ano passado. Então, quando a gente for pagar, vai pagar com a verba do ano passado, não é que vai ser aprovada nesse ano fiscal. Então, da resolução de continuidade, salário, luz, gás, telefone, contratos já em andamentos, entendeu? Nada novo, nenhum investimento, nenhum projeto, nada, entendeu? Então, o que acontece? Após a aprovação da Câmara, o prefeito deve comunicar à população. Ele tem que chegar e avisar. Foi aprovado o orçamento, tudo que foi pedido vai ser aprovado, temos dinheiro em caixa, já criei verbas de emergência, então começa a trabalhar. Aí começa, então, a trabalhar. Aí vem o trabalho. Aí vem o trabalho. Aí começa. Como parte das atribuições do secretário de Finanças, o mesmo deve efetuar o acompanhamento orçamentário mês a mês.
Ou seja, ele tem que comparar o que foi previsto com o que realmente aconteceu. O que está acontecendo de verdade. Exatamente. E caso ele observar qualquer variação significante, ele tem que investigar. Ou seja, por exemplo, a secretaria, ele previu, vamos dizer, 20 mil reais. Aí deu 60 mil reais. Ele tem que se ver, tá, quem foi que gastou os 60 mil reais. Então, um exemplo, Secretaria de Saúde. Ele vai chamar o secretário de Saúde e ver o que foi que aconteceu. O que houve? O que houve? Entendeu? Houve algum problema? Demorou? Então, para que vai fazer? Qual o objetivo? Medida corretiva. Entendeu? Para não mexer no orçamento. Às vezes foi erro de contabilização, às vezes a pessoa digitou qualquer coisa assim. Então ele tem que ver para tomar medida corretiva e evitar, para manter o orçamento conforme foi planejado. Lembrando que, se houver alguma emergência, já tem um fundo de emergência separado para isso. Tá? Então, logo após ele toma a medida corretiva, de modo a evitar que o mesmo fato ocorra ao longo do período fiscal. Então, o que acontece? O secretário de Finanças, que muita gente diz que é um chato, ele tem que ser. Não tem que ser, né? Ele tem que ser, porque é o dinheiro. Ele não consegue alcançar os objetivos. Ele não consegue alcançar os objetivos. Ele tem que ser, como eu falo, na época que eu trabalhava no consulado americano, eu era a pessoa mais chata que tem, mas o meu superior, que era administrador, era cônsul administrativo, falou: eu tenho dinheiro para viagem, Nilton, olha, você tem isso aqui. Ele sempre perguntava para mim. Claro. Porque o secretário também é um conselheiro do prefeito. Mas é claro. Ele é um conselheiro do prefeito. Até porque ele é que conhece as dificuldades que estão sendo vividas ali. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, por exemplo, Nilton, a gente você mostrou ali um projeto, né? Uma formatação de um orçamento funcional, um orçamento que vai dar uma questão sustentável ao município. Certo. Numa situação em que se encontra hoje Teresópolis, por exemplo, de completa desorganização orçamentária, né, sem esse tipo de controle, que a gente viu que não existe, né, gente? Não existe controle mesmo. Com salário atrasado, com verba 00 sendo gasta absolutamente desmedidamente, exatamente, né, com contratos dispendiosos, pouco, né, avaliados com antecedência, né, para poder se pagar esses processos. Ainda dá jeito? Ainda tem como organizar? Ou você acha que é muito difícil organizar? Não, dá jeito, dá. Agora, vai ser um processo trabalhoso, porque a pessoa que for, ela tem que levantar tudo que tem que ver quanto foi que a prefeitura arrecadou o ano passado, quanto foi que a prefeitura gastou, entendeu? Não é impossível. As dívidas que a prefeitura acumulou. As dívidas que a prefeitura acumulou, o porquê dessa acumulação de dívidas, e se alguma gente pode fazer uma renegociação, entendeu? Para não afetar o orçamento da cidade. Se obras que foram feitas eram necessárias fazer essas obras ou podiam ser postergadas, entendeu? Então dá para fazer, mas é um trabalho longo, é um trabalho assim, já que já está terminando o ano fiscal, né? Então poderia ser feito agora, já poderia ser implementado, vamos dizer, se for o caso, para o ano que vem. Agora esse ano teria que ter uma pessoa só para fazer isso, levantar tudo, ver a Secretaria de Saúde, ver a Secretaria de... E não pode ser qualquer pessoa, gente. Não pode ser. Tá falando. Não pode ser. Não dá para fazer um trabalho como esse sem que se tenha uma pessoa que saiba o que está fazendo. Exatamente. A gente já chegou a esse ponto, ouso dizer que chegamos a esse ponto, porque estamos lá sendo comandados por pessoas que não têm a capacidade para comandar nada, né? Então, imagino para consertar, né? Fica mais difícil ainda. Exatamente. Mas dá, né, Nilton? Dá. Tem solução. Tem solução. É um trabalho grande, é um trabalho difícil, mas é assim, é trabalhoso, não é difícil, é um trabalho assim, longo, pesado, e a gente também tem que contar com a boa vontade do pessoal, do gestor, né? E no gestor de fornecer informação, porque o objetivo não é ficar julgando ou não, é mostrar, olha, aconteceu isso aqui, mostrar as falhas com o objetivo de quê? Corrigir para o ano fiscal seguinte. O objetivo é mostrar, olha, aconteceu isso aqui, não houve controle, os contratos foram feitos assim, sem cotação, foram feitos assim, porque tem que haver uma licitação. Claro. Tem que haver licitação, tem que haver, a pessoa tem que sentar, estudar, por exemplo, qual foi a forma de aumento que ele previu. Ele previu INPC, muito bem. Aí você chega lá, coloca 10% de aumento, fala, peraí, mas o INPC não chega nem a 1%. Não chega nem a 1. Então está errado. Então está errado, entendeu? Então o que acontece? Por isso que eu falo, é um trabalho meticuloso que tem que ser um profissional qualificado. Não uma pessoa, eu chego assim, você quer ver para mim? Eu sei, é lamentável eu ter que falar isso, mas é muito assim,
você quer trabalhar na Secretaria de Finanças, dá um jeito aí, não tem problema. Não é assim que se trabalha. Aí bota cabo eleitoral, bota amigo. Exatamente, não é assim. Não é assim. Você tem que ser um técnico, ele mostrar isso está acontecendo. O que está sendo pedido? Obras, está sendo pedido raio-x, vamos averiguar. O raio-x custou 200 mil, mas peraí, não custa tanto assim um país de raio-x. Custou, tá tudo. Então vamos cotar no mercado. O que está errado, né? Vamos ver o que está errado. Vamos e cotar. Transparência acima de tudo. Né? Exatamente, é o primeiro passo. Para você dinheiro público, você tem que ter transparência do que você está usando, né, que você está aplicando. No setor privado é a mesma coisa, você tem que ter transparência do que você vai gastar. Então não adianta você chegar, Anderson, e dizer, eu vou gastar, mas por quê? Transparência, olha, isso é que nós vamos gastar. Olha aqui, ó, isso aqui é meu extrato bancário. Temos dinheiro em caixa. Arrecadamos aí 250 milhões do PIB. Ótimo, então, o que nós podemos fazer? Dá para fazer isso? Dá para fazer, porque não é possível que seja 100 milhões de orçamento aqui. Não é possível que 400 seja 400 milhões. 400 milhões. Então, deve ser obras aí. Que... 400 milhões. Exato, mas eu não estou falando, eu estou falando assim, de obras. Sim, entendeu? sim. Eu estou com 400 milhões que eu estou falando assim, obras, já são da parte de investimentos, não das despesas ordinárias extraordinária, mas temos que gastar com investimento. Aí acontece. O que importa é que nós temos o orçamento, dá para fazer, tem arrecadação. Só que o que o Newton está querendo dizer aqui, gente, é que sem essa organização, não dá. Sem esse planejamento, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, a gente vai continuar, né, tacando pedra em avião, né? Beliscando azulejo. Exatamente. Né? São as coisas que não tem como, né? Vamos continuar fazendo isso aqui até quando, né? Exato. Precisa de gente capacitada para isso. Exato. E isso, para terminar, é o seguinte, uma coisa também que tem que ter o secretário de Finanças, é uma coisa chamada análise custo-benefício. Custo-benefício, claro. Quanto vai me custar fazer? Eu quero, por exemplo, trocar esse aparelho da Xerox. Tá? Quanto é que eu estou gastando de manutenção? Tanto. Peraí, mas quanto tempo tem esse aparelho? Qual é a garantia que está me dando? Vamos cotar uma máquina nova. Isso que bom que você falou de Xerox, que a gente gasta milhões aí por ano com Xerox. Então, uma empresa milhões, que a gente não sabe nem onde que existe, né? Tudo alugado, tudo. Pois mas eu tenho que fazer revisão. Mas é assim, é por isso que eu falo. Eu não me arrependo. Tem que ser sério, tem que ser muito compenetrado, senão assim, é o dinheiro dele também. O secretário de Finanças também está pagando aquilo ali. Mas normalmente esse secretário nem da cidade é. Nem da cidade é, então tá nem aí para a cidade, né? É isso que a gente tem que ficar de olho. Tá. Amigo, obrigado aí pela tua participação. Obrigado a você, é um prazer. Semana que vem estamos de volta. Estamos, se Deus quiser, com novos assuntos. Se Deus quiser. E eu espero que alguém da prefeitura, né, se ficou em dúvida, pode perguntar ao Newton, que ele vai ser... Com todo prazer. Certeza, todo o prazer de dar essas dicas para você que está aí, que não sabe o que está fazendo. Todo prazer. Né? Como eu digo, eu adotei Teresópolis como a minha cidade. Então eu quero melhor para a minha cidade. Está preocupado com ela, né? Estou preocupado com a minha cidade. Tá Obrigado, bom? amigo, pela tua participação. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com as nossas enquetes e nossas matérias de hoje. Não saia daí, já já a gente está de volta.